RFI convida Letícia Constant. Hoje recebemos em nosso estúdio um duo muito especial, o tenor Alberto Pacheco e o pianista Silas Barbosa, que estão em turnê aqui pela Europa, revelando sua arte às plateias da França e de Portugal. Boa tarde, um prazer tê-los aqui. A minha primeira pergunta é fruto da curiosidade que eu tenho sobre os belos encontros, que depois rendem belos frutos. Como aconteceu essa dupla, como vocês se encontraram e tiveram a ideia de trabalharem juntos? Primeiramente, boa tarde. Esse encontro, pode-se dizer que o duo surgiu num café no Rio de Janeiro. Desde que o Alberto entrou para a universidade, eu entrei um pouco antes. Eu pude acompanhar alguns trabalhos dele e vi uma inclinação para a música de câmara, que é um repertório que sempre esteve muito presente e é forte dentro do meu repertório e ainda é fruto de muita curiosidade e interesse em realizá-lo. E tivemos a oportunidade de nos conhecermos e marcamos um café e eu fiz a sugestão, vamos fazer um duo, vamos levantar um repertório e ver se a gente consegue produzir recitais e fazer. E ele aceitou e, nesse momento mesmo, numa discussão de repertório, chegamos a um consenso de repertório francês e brasileiro. Um convite da França para o Brasil, através de uma seleção de compositores que, de certa forma, são especiais para nós, e sempre com o intuito de fazer música de qualidade. Então foi um café histórico, Foi né? um café histórico, literalmente. Ok, então agora eu queria saber, assim, rapidamente, um pouquinho o percurso de vocês, começando pelo Alberto, então. Bom dia, prazer estar aqui. Bom, o meu percurso tem um pouco a ver também com esse repertório. Eu sou brasileiro, mas eu sou luso-brasileiro, na verdade. Eu morei 7 anos em Portugal, também tenho nacionalidade portuguesa. E há 3 anos voltei para o Brasil para trabalhar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou professor de canto na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Então eu tenho essa experiência, uma ligação sempre muito forte com França, né, nas minhas pesquisas. E esse repertório também também reflexo disso tudo, né. Então nesse momento eu vivo no Rio de Janeiro, trabalhando como professor universitário. E você, Silas? Bom, eu não sou um acadêmico, eu sou pianista da Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalho especificamente com a classe de canto. Daí uma certa afinidade com o Alberto e na escolha de repertório também. E no que diz respeito à carreira, eu comecei como todo jovem sonha, como piano solista e fazendo as competições e etc. Mas assim, chega um momento em que, pelo menos para mim, aquilo não foi suficiente. Eu tendi a música de câmara. E como eu tive a oportunidade de entrar no FRJ e trabalhar especificamente com câmara, com repertório de conjunto, isso me trouxe mais recursos como músico e mais vontade de continuar nesse caminho. Então a trajetória é mais ou menos essa. Atualmente, basicamente, música de conjunto. Vocês estão aqui na Europa, estão se apresentando na França, na Sala Vila Lobos, na Embaixada do Brasil de Paris, depois vão para Lisboa, Coimbra, Porto. Como vocês pensaram esse concerto e que compositores vocês escolheram para interpretar? Bom, quando o Silas, como ele disse, me propôs um duo, eu pensei na música de câmara, claro, porque meu trabalho agora, ultimamente, tem sido, de fato, pesquisar a canção brasileira e as relações dessa canção brasileira com os outros países, né? E como isso tinha a ver com a minha pesquisa, eu sugeri que a gente fizesse um percurso, na verdade, né? Que é esse percurso, essa invitation au voyage, que é convidar as pessoas para um caminho que é pouco conhecido, que, na verdade, é esse caminho de França, Portugal, Brasil, que houve no século XIX, né, esse percurso cultural, né? A França era um grande modelo cultural no Brasil, na canção e na música em geral, nas artes, né, em tudo, na cultura em geral. E eu sugeri aos filhos que a gente ilustrasse esse caminho, né? Então o repertório mostra justamente isso, né? São 4 trechos, né? São 4 partes. A primeira parte é de música de canção francesa, né?
e também repertório pianístico francês. Depois a gente passa para Portugal, um repertório de compositor português escrito em francês, que é uma coisa pouco conhecida talvez fora de Portugal. Depois um repertório de compositores brasileiros que escrevem em francês. São canções brasileiras, de compositores brasileiros escritas em francês, que é um repertório pouquíssimo feito no Brasil, por estar em francês e por razões nacionalistas arbitrárias, obviamente, não tem nada a ver com arte, não tem nada a ver com qualidade musical, tem a ver justamente porque está escrito em francês. E depois, no final, compositores que de alguma forma têm brasileiros que têm alguma ligação com França, mas que já escrevem em português. Então, ou seja, é mesmo um caminho cultural a partir de França até Brasil. Então, era essa a ideia, e esses compositores dessas obras demonstram isso, tentam demonstrar isso. Silas, pode citar alguns compositores rapidinho, assim, Sim. 3 ou 4? O nós, francês, o Fauré, né? Gabriel Fauré. Nós abrimos a viagem com Duparc. Como francês, eu encerro esse primeiro bloco com uma peça das imagens de Debussy, que é o Poisson d'Or, o peixe de ouro, né? Depois, Antônio Fragoso, que particularmente eu não conhecia, e é um compositor maravilhoso, escreve belíssimamente, tanto para canto quanto para piano. Português. Compositor português. Na segunda parte, no terceiro bloco, nós temos Francisco Mione, que é extremamente consagrado, acredito que mundialmente, para aqueles que buscam a música brasileira. E como quarto e último bloco, nós temos Lourenço Fernandes, Guerra Peixe, que são muito fortes lá na nossa cultura. Um lindo repertório. E eu queria saber como é a receptividade do público aqui na Europa ao trabalho de vocês. Olha, rapidamente. A minha experiência pessoal, não sei os Silas, mas a minha experiência pessoal é sempre de uma receptividade muito boa, porque eu falo sempre que é como muitas vezes para o europeu é ouvir a música que eles reconhecem, porque a nossa cultura lá no fundo ela tem muito de europeia, né? A cultura brasileira é um país ocidental, europeu na verdade, com todas as misturas e tal. Eles reconhecem isso, mas sentem um tempero e um certo sabor, uma certa cor muito própria, muito exótica, né, para um ouvido europeu. Então há o reconhecimento e há a novidade, o encantamento dessa coisa diferente, dessa coisa exótica que é o Brasil, e essa coisa encantadora que é o Brasil. Então é sempre uma reação de maravilhamento e de encantamento, sempre assim, tem sido sempre assim. E acho que então vai continuar. Obrigada, Alberto Pacheco, tenor, Silas Barbosa, pianista, que estiveram aqui nos nossos estúdios, e muito sucesso para vocês aqui na Europa. Obrigado. Muito obrigado.